Alô, alô a todos que assistem esse vídeo. Vamos lá, vamos continuando. Que a gente tinha parado aqui na movimentação com Rigid Body. Agora a gente vai explorar um pouquinho outra alternativa que a gente tem aqui no 3D, que é o Character Controller. Ele é já próprio do Unity, né? Eu digo que no 2D não tem um Character Controller, até onde eu sei não tem realmente do próprio Unity, né? Tem de terceiros ou implementado. E nesse caso aqui para 3D tem, sempre teve. E vamos lá. O que é o Character Controller? É um componente que a gente vem aqui, é de componente Character Controller, né? Eu já estava até procurando por ele aqui. E ele traz, ele emula, né? Ele simula uma física como se fosse rigid body. Uma primeira coisa a se reparar é o seguinte: se eu tiro esse Capsule Collider, posso remover esse componente daqui, nota que os traços verdes aqui continuam, né? Se eu tiro o Character Controller, eles somem. Ou seja, o Character Controller ele traz uma, uma, um colisor próprio, tá? E que aqui coincidiu, né, de ser uma cápsula e aí o colisor também ser uma cápsula. Mas se fosse um cubo, né, ou um formato 3D e tal, e eu colocasse também um Character Controller, mesma coisa, né, ele seria também uma cápsula. Então ele não vai se ajustar automaticamente de acordo com o formato que você tem. Então esse é um primeiro ponto. Colisão no Character Controller sempre com um Capsule Collider embutido, né? Então você pode até tirar o outro que tinha aqui. E aí, a partir do momento que eu tenho o meu Character Controller, eu tenho algumas facilidades e algumas dificuldades na hora de fazer a movimentação. O primeiro ponto e o que motiva muitas vezes a usar o Character Controller é que eu tenho um controle muito grande dos movimentos que eu quero fazer, tá? Então, tanto em questão de velocidade, quanto de pulo, altura de pulo, etc. Só que por outro lado, são muitas coisas que eu preciso implementar. Então, um pulo, por exemplo, que com o Rigid Body eu faria com um Add Force, alguma coisa assim, aqui, se eu for usar puramente Character Controller, eu vou ter que usar, vou ter que fazer na mão, tá? Posso usar Character Controller com Rigid Body? Às vezes a gente vê acontecendo, só que não é recomendável. Tá? Não é recomendável porque um pode interferir no outro. Um movimento pode acabar interferindo no outro e pode dar problema. Tá? Então, é, podem acontecer conflitos entre esses dois componentes. Quanto às propriedades, o Character Controller ele tem algumas coisas interessantes. Esse Slope Limit e Step Offset eles se referem à capacidade desse Character Controller andar, né, caminhar em rampas e em degraus. Tá? Então ele permite que você configure isso daqui de uma maneira facilitada, né? Coisa que não acontece exatamente com o Rigid Body. Ele tem esse skin width que tem relação com a colisão. Vamos tentar achar alguma situação que dê problema. Mas é basicamente relacionado à colisão. Uma tolerância de colisão que ele tem com outros itens antes de parar realmente. Tá? Só que dependendo do tamanho desse skin width, ele pode ficar preso, né? Não se mover, ficar travando. Tá? Distância mínima de movimento, o centro do colisor, tá? Então se eu quero deixar ele mais para cima e tal, eu tenho que mexer por aqui. O radius, né? O raio da colisão, da minha cápsula de colisão e o tamanho da cápsula de colisão, a altura dela. Tá? Bastante simples aqui nas configurações e o grande lance está mesmo na programação. E mesmo na programação, bastante simples também, porque vamos colocar aqui Movement CC.
Character Controller. No Movement CC a gente vai usar, vamos explorar as duas maneiras de se fazer movimento com ele. Tá? E se você for olhar lá na documentação do Unity, vocês podem observar que eles vão ter dois métodos públicos só, que é o Simple Move e o Move. Tá? Primeiro ponto que eu vou colocar aqui, até meio que um parêntese, é quanto à necessidade de ter um Character Controller. Então, ali no RigidBody a gente fez essa captura de componente e guardou esse componente. Aqui também a gente vai fazer isso. Então, Character Controller, tá? Vou chamar de CC mesmo. Não tenho muita criatividade para isso. E aqui eu venho Get Component Character Controller. CC recebe Character Controller. E aí eu estou apto para usar ele. Né? É claro que eu preciso ter essa referência para fazer as movimentações. Tá? Só que, às vezes eu posso incorrer em um problema. Por exemplo, se esse cara aqui, se essa minha cápsula aqui ela não tivesse um Character Controller, né, Remove Component, e eu colocasse para essa cápsula, vou até trocar o nome dela, Player CC. Opa. E eu colocasse aqui esse Movement CC, a hora que eu desse um play ele vai falar, deu erro. Ou então, melhor dizendo, na hora que eu for usar, ele vai falar que deu erro. Né? Porque esse cara aqui ele não vai encontrar. Vamos colocar aqui só para testar. Deixa eu ver alguma outra coisa que a gente tem aqui. Sei lá. Vamos colocar aqui... vamos colocar o move mesmo. .0. Só para testar, só para dizer que eu estou usando esse daqui. Vamos colocar esse daqui no update. Então no momento que ele for usar, a gente vai ver aqui vários erros de null. Deixa eu dar um pause. Não tem Character Controller detectado, né? Não tem Character Controller nesse objeto. Tá? Para evitar esse tipo de situação, como esse é um script que se baseia muito nesse componente, eu posso lançar mão de um recurso que o Unity tem, que é uma annotation não, é um attribute, atributo de classe, que a gente fala, que é esse cara aqui, o require component. E aí aqui no parâmetro dele eu escrevo type of e ainda coloco, é como se fosse uma funçãozinha, e aqui eu coloco o componente que eu quero. O que significa isso? Que eu estou obrigando que o objeto que tenha esse meu script movement cc, eu estou obrigando que ele também tenha o character controller. E se ele não tiver, ele vai dar erro. Né? Aqui, eu acho que aqui no editor ele já dá erro, não tenho certeza. Mas, ou na hora de dar play, ele já falha e tal. Deixa eu ver lá a primeira falha. Eu acho que é esse daqui, alguma coisa assim. Não, esse daqui não. Enfim. E se eu remover esse cara e tentar colocar de novo aqui nesse player CC, movimento CC, player CC, a gente vai ver que ele que não tinha character controller, por causa desse require component, ganhou um character controller novinho em folha. Né? Então ele força mesmo que o objeto que tenha o movimento CC, né, que tenha o script, o que eu coloquei, o require, tenha também o componente, ele vai ganhar o componente que eu estou mandando que ele tenha. Tá? Então esse é um ponto interessante. Agora quanto ao movimento, né? O mais simples de todos que a gente tem é o Simple Move. Tá? E aí é bom a gente já deixar bem clara uma coisa importante quanto ao Character Controller. Ele não é físico.
tá? Ele é como se fossem transforms.translate, tá? Ou transform rotation e tal. Enfim, ele não se baseia em física, em velocidade, em força, etc. Tá? Então, as interações físicas estão prejudicadas com o Character Controller. É bom já ficar bem claro isso. As colisões, elas são prejudicadas, elas são mais limitadas. Tá? Você não consegue incluir força nele. Enfim, você tem que controlar tudo isso na mão, tá? E o Simple Move é o mais simples dele, desses movimentos que ele tem, em que eu coloco basicamente ali um speed. Note que o speed aqui ele tem vector 3, isso por causa daquilo que a gente estava falando de direção. Eu preciso aqui, no caso, dizer qual é a direção que ele tem que tomar, e isso é um vector 3, né, porque tem ali os 3 elementos, e também ter algum valor nessa direção. Então vamos colocar aqui com o Simple Move transform.forward de novo. Nem sempre precisa ser, mas vamos colocar aqui transform.forward e vamos colocar também o speed, como a gente tinha colocado no outro script, float speed 5, tá? Vezes 5. Então ele vai andar simplesmente no eixo Z. Uma vez que ele não gira, né, vai ser sempre para frente. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, tá andando, né? Simplesmente saiu andando ali bem louco em frente. Claro, porque eu não estou comandando isso por input, né? Então vamos lá com o nosso float orm input.getAxis. Vou colocar com vertical, como a gente tinha feito outro. Então não é or, é ver. Vezes ver. Tá? Opa, coloquei ali o valor 5. Na verdade é o speed que eu tenho que usar aqui, né? Preciso de delta time aqui, não de novo, porque ele já vai fazer o cálculo sozinho. Ele que está fazendo o movimento. Eu só estou dando ali uma velocidade para ele usar, né? E daí depois o movimento ele se vira. Então agora sim, claro, eu estou mexendo os dois, né? Porque ambos estão respondendo ao input.getAxis. Tá? Então beleza, a parte mais simples é... Então o Simple Move ele vai receber essa velocidade e ele também tem um valor de retorno, que é um bool ali, que é verdadeiro ou falso. Vamos olhar para esse bool. Retorno. Retorno mesmo. Só para testar mesmo. Então debug.log retorno. Deixa eu aproveitar e tirar o outro debug log que a gente tinha, que era esse aqui. Esse aqui não precisa mais. E vamos ver. Esse retorno, basicamente, ele está retornando false, false, true, false, true, false. Nesse momento, ele está variando entre true e false. Tá? E basicamente, ele me diz se eu estou no chão ou não. Tá? Então, aqui, nesse início aqui, ele deve ficar como false. Tá? Então, nota que lá no comecinho, false, 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 até o final. Tá? Então, eu consigo, né, pelo Simple Move, ele me garante duas... Opa, não é esse daqui não, aqui. Ele me garante duas simplicidades. A primeira é de eu só colocar ali a velocidade e ele já fazer o movimento. A segunda é de eu saber se eu estou no chão ou não, então eu não preciso fazer aquele line cast, etc. A terceira é de que ele já aplica uma gravidade, tá? Então eu tenho uma gravidade ali e beleza.
Só que é plenamente confiável esse retorno, esse isGrounded dele, né? Não exatamente. Você pode ver que aqui no final, mesmo que ele esteja no chão, ele fica true, false, etc. Isso por quê? Porque o Simple Move depende esse retorno depende de movimento. Se eu estou usando realmente o Simple Move, se eu estou criando movimento com ele, ele vai me trazer uma resposta correta e certinha. Agora, se eu não estou usando o movimento, se eu não me movimentei e tal, ele pode me retornar falso. E essa já é uma das limitações aí do Character Controller. Né? Por mais que eu consiga uma maneira muito fácil de saber se ele está no chão, ela nem sempre, não é 100% do tempo e das situações que você pode confiar plenamente nela. Tá? Então é necessário bastante cuidado, bastante teste para ver se as situações em que você está vendo, se ele está no chão ou não, está correspondendo ao que você precisa. Tá? Esse é um primeiro ponto. Beleza, dito isso do Simple Move, o que a gente tem ainda é um cc.move, simplesmente. E aí, de novo, né, ao invés de dizer que é uma velocidade, ele vai dizer que é um motion. E também nota que o retorno dele é diferente, ele não é verdadeiro e falso. Até a descrição, a more complex move function, né, é uma função mais complexa de movimentação, de fato. Então vamos colocar aqui a forward speed ver, tá? É bastante provável que isso daqui não vai funcionar nesse primeiro momento. Vamos lá. Tá, ó. Então ele foi ali com uma velocidade imensa, né? Isso por quê? Porque o Move ele já não está baseado em velocidade como estava o Simple Move. Aqui ele está baseado em deslocamento. Tá? Então a gente vê ali Motion, por exemplo. Então aqui eu vou ter que tomar o cuidado de usar Time Delta Time. Certo? Então, além de tudo isso daqui, vezes time.delta time. Tá? Agora sim ele vai ficar um pouco menos agressivo. Só que outra coisa que vocês já devem ter notado aquela hora é que eu estou com o meu personagem ali flutuante, né? Isso mesmo, o Move ele não tem uma gravidade própria e eu preciso aplicar uma gravidade na mão para ele. Então, se você precisa de realmente movimentos simples, eu acho que os nomes estão bem colocados. O Simple Move é realmente para movimentos que você não precisa se preocupar com muitas situações, muitas interações entre os elementos, tá? Você tem ali a sua gravidade e tal, caiu, beleza, e pronto, tá ali andando, fica andando no terreno e já era, tá? Enquanto que o Move, né, para realmente, se você tem situações, você quer pular, se você quer voar, melhor o Move. Mas se você quer pular, se você quer ter um controle ali da velocidade de gravidade, etc., vai precisar ser com o Move. Então aqui no Move o que a gente tem até agora é esse movimento simples, né, de forward mais uma velocidade vezes delta time. Se a gente quiser colocar alguma gravidade, a gente vai ter que utilizar uma velocidade em y, né? Então a gente vai precisar aqui de um vetorzinho extra, tá? Aux, vou chamar assim, e é ele que vai receber esse movimento todo aqui, né? Menos delta time, tá? E aí a gente vai fazer aqui aux vezes delta time, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte ainda.
O Character Controller, ele tem, além do Simple Move, que tinha o True ou False, se ele estava no chão ou não, ele também tem uma propriedade, né, um atributo que se chama isGrounded, ou seja, ele já verifica se está no chão ou não. E aí, nesse caso, eu posso verificar se ele não está no chão, né, não isGrounded, eu coloco alguma velocidade em y. Aux.y, vamos colocar aqui menos 9, emulando mais ou menos uma gravidade que seria uma gravidade aceitável, digamos assim. E com isso, esse vetor ele não vai ter valor em y se ele tiver no chão, e se ele não tiver no chão, ele vai ter velocidade negativa, fazendo ele cair. Tá? Então com isso, o resultado fica mais ou menos assim. Deixa eu colocar o game aqui embaixo. Vou puxar ele aqui, né, e ele cai. Nota que ele tem uma queda uniforme, né? Então eu tenho aqui uma velocidade que não muda. O ideal seria eu ir somando essa velocidade para ter uma aceleração, alguma coisa assim, né? Então não está muito agradável de se ver, né? Seria mais trabalhado. Só que aqui eu deixo mais para entender como que funciona e entender essa problemática toda. Não é nem problemática, mas as características mesmo do Character Controller, né? Que ele acaba algumas coisas ficando bastante manuais mesmo, tá? E como que seria um pulo para esse cara aqui? Seria também alguma coisa, if, input, ponto get button, down, né? Sei lá, vamos usar o fire1. Acho que é junto. Nunca lembro se é junto ou separado. Eu iria ter que colocar alguma velocidade positiva, né, aqui no y, né? E aqui talvez eu simplesmente fazer isso daqui não iria funcionar, tá? Iria ficar bem esquisito. O ideal seria ir aumentando essa velocidade, né? Ou melhor, começa mais alto, vai diminuindo e depois vai decrescendo, né? Na real até iria dar certo, porque eu posso colocar, sei lá, uma velocidade aqui de 20, digamos assim, daí depois a cada frame ele vai diminuindo, né? Nem que eu abaixe aqui um pouco a minha, entre aspas, gravidade, tá? E aí depois eu vou diminuindo. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu fico lembrando lá de quando a gente utilizava o Scratch, né? No Scratch a gente eu tinha que fazer uma gravidade bem manual, né? Bem simulada mesmo. Então esse é o caso aqui também. Então eu tenho que ficar manipulando essas velocidades verticais, tá? Não tem nada a ver com esse vertical aqui não, tá? A velocidade ali em y. Certo, outra coisa que existe aqui quanto ao move é o retorno dele. Então ele retorna um cara que se chama collision flags. Tá? Então vamos explorar um pouquinho o que esse cara traz pra gente, né? E que vai ser basicamente não isso daqui, mas seria para alguma comparação do tipo assim, collisions, esqueci de um L ali. Collision flags, ponto above, below, collide above, collide below, collide sides, none, etc. Então essas são informações um pouco detalhadas, digamos assim, sobre onde que está colidindo, onde que o meu personagem tá tendo colisão, tá? Pode ser útil em algum momento, né? Principalmente se você quer ver se ele está abaixo de alguma coisa. Só que, de novo, essa colisão só vai acontecer se houver movimento. Então, uma situação que acontece, eu já vi bastante e é bem problemática de acontecer, eu tenho o meu personagem parado, tá? Então o meu personagemzinho aqui está parado, esse daqui, né, que está usando o Character Controller, e vem outra coisa e colide nele. Nem sempre ele vai detectar essa colisão,
aqui, aqui pelo move, porque ele não se moveu, tá? Então não houve alteração, mais ou menos o que acontece aqui com o Simple Move. Então pode ser problemático nesse sentido. Então as outras coisas que de preferência não usem Character Controller, né, sei lá, um projétil, um outro inimigo, etc., é que talvez tenham que tratar as colisões. É eles que vão detectar e tratar essas colisões, né, tirar a vida ali do player, etc. Tá? Então eu estou falando meio mal do Character Controller, não é bem essa a, a intenção. Né? A intenção é que o Character Controller ele traz facilidades para a gente. Né? Então, tem um Simple Move aqui, mó fácil, coloco ali e tal, já vou usando. E aí que está o erro, né? De só confiar que é super fácil e tal, que vai se encaixar em todas as situações. Não. O Character Controller ele precisa ser usado em situações corretas, em situações específicas, né? Você não vai usar ele quando você precisa de outro tipo de controle além do movimento. Né? Se você precisa de controle do movimento em si, Character Controller é legal, porque você consegue fazer isso com detalhe, né? Pixel a pixel, digamos assim. Uh, só que, no entanto, as colisões e outras situações de física vão ficar prejudicadas. Bom, deixa eu só colocar aqui, eu acho que com o Move ele já vai funcionar também, mas só para ilustrar para vocês ainda a situação do Slope. Deixa eu colocar aqui, vou colocar esse cubo no meio da cara dele aqui. Deixa eu ver onde que ele está. E o cubo vem para cá. E a gente vai fazer uma rampa com ele. Né? Puxar, deixar ele maior também. Mexeu aqui. Beleza, então o Character Controller ele tem uma boa vantagem nisso daqui, né? Que você consegue permitir esse tipo de movimento com mais facilidade. Então vou deixar aqui. Aliás, esse cara está com Character Controller. Remove, deixa o Box Collider mesmo. Tá? É isso que está valendo. Beleza, então ele conseguiria subir essa rampa até um certo limite. É esse limite que está ali nas propriedades. Vamos ver se ele consegue. Ali. Né? Da mesma maneira, ele consegue subir algum degrau. Tá? Vamos tentar subir ali com o cara que tem o Rigid Body. Talvez ele também tenha alguma performance, só que ele é um pouco um pouco mais travadinho na hora de subir. Vocês podem reparar. Tá? Vamos fazer agora um degrauzinho, porque ele também tem uma certa tolerância a isso. Né? Vou pegar isso daqui, Ctrl D, puxar para cá, fazer um pequeno degrau, puxar minha rampa, mudar para global aqui, e puxar minha rampa para cá, o meu degrauzinho para cá. Né? Acho que tá bom. Vamos ver se esse limite ele consegue pular. Né? Então ele sobe suavemente, algo que talvez aqui no Rigid Body, dependendo do tamanho do degrau, eu já começo a ficar travado, né? Que é o que aconteceu aqui. Então, aqui no Rigid Body eu teria que tratar isso daqui de alguma maneira, né? Diferente do Character Controller. E aqui no Character Controller eu inclusive consigo definir o tamanho desse degrau, né? Então aqui parece autossuficiente para ele não passar. Vamos lá, né? Então realmente ele não passou. Mas se eu vier aqui no meu Step Offset, colocar algum valor bastante absurdo, ele pode ser que ele travou aqui, errou tudo. Tá? Mas pode ser que ele consiga subir alguns degraus maiores. Talvez isso daqui seja grande demais, mas acho que deu já para ilustrar a situação, certo?
Então, para finalizar aqui a questão do Character Controller, vou usar, vamos demonstrar aqui rapidamente a função de verificação de colisão, tá? Novamente, ele não é algo físico, né? Character Controller não é físico, portanto, ele não vai responder a onCollisionEnter, tá? Porque a onCollisionEnter precisa que os dois corpos tenham rigidBody, tá? Então não vai responder, ao menos que você coloque rigidBody, só que, como eu disse mais no começo, rigidBody mais Character Controller pode dar problema. Por outro lado, né, ele pode usar o onTriggerEnter, porque o trigger ele funciona desde que uma das partes envolvidas na colisão tenha rigidBody, né? E nesse caso aqui, se eu não tiver rigidBody, mas o outro elemento tiver, então triggerEnter vai funcionar. Agora, para ele aqui, a gente tem um onController collider hit, tá? Controller collider hit. Então ele funciona como o onCollisionEnter, mais ou menos, só que é o onCollisionEnter do Character Controller, tá? A partir disso daqui eu posso pegar aqui hit, ponto, e várias informações, né? O collider, né, como eu usaria ali no onTriggerEnter, e a partir dele o GameObject, if, collider, ponto, hashtag? Ih, esqueci o negócio lá do tag, enfim. Se a tag é tal, se o nome do GameObject é tal, etc. Eu posso fazer normalmente como eu fazia nos outros. Só que ele tem outras informações interessantes, como por exemplo, normal, point, rigidBody, que são referentes a onde que eu realizei essa colisão. RigidBody eu não tenho certeza, mas se esse daqui tem a ver mesmo. Mas esses daqui tem, e esses daqui também. Move Direction, por exemplo, ele vai dizer para onde que eu estava me movendo. Normal é um tipo de vetor que, bem resumidamente, ele indica uma superfície, tá? Então é como se você tem um plano e aí sai uma setinha desse plano para cima. Se você tem esse plano deitado, por exemplo, aqui, né, nessa plataforma aqui, a normal seria uma setinha para cima, uma setinha unitária para cima, né? Enquanto que aqui na rampa a normal seria uma setinha saindo daqui para lá, né? Como tá aqui, ó. Quando eu coloco global, esse daqui, o y seria o normal, a direção normal dela, tá? Então é coisa de trigonometria, enfim, de vetores. E o point é o ponto. Então o normal aqui é ele indica a direção e a superfície onde eu bati. E o point é exatamente o ponto onde houve a colisão, né? No mais, aqui vai funcionar como se fosse um collision enter ou alguma coisa assim. Hit ponto collider ponto GameObject ponto tag, compare tag, ó, tava esquecendo, é o compare tag. Sei lá, box, vou chamar assim só pra gente testar. Debug.log colidindo com a caixa. E assim, só para deixar parecido a movimentação, o move tem isso daqui, né? Eu estou já usando o forward. E aí, se eu quiser fazer um giro, eu estou bastante livre para usar o rotation. Então, float horn input.getAxis cadê? Horizontal. E aí, a partir desse horizontal, posso fazer um girinho nele. Transform.rotate new vector 3
0 em x, vou colocar 0 em y só por enquanto, mas em y é que eu vou fazer a rotação e vai depender aqui do hor. Vou colocar a mesma coisa que eu tinha feito no outro, que era alguma coisa de 6 vezes time.delta time. Alguma coisa assim, velocidade de 6 radianos por segundo. Tá? E eu acho que ele tem um segundo relative to, mas eu acho que a gente não vai precisar. Então estou fazendo uma rotação aqui, né? E aqui a colisão. Então vamos fazer esses dois testes agora, mas antes a gente precisa saber qual que é a frente desse cidadão aqui. Então vou pegar aqui, create 3D Object, vou colocar uma esferazinha na cara dele para dizer onde... Opa, toda hora eu tô mexendo aqui no game achando que é o scene. Cadê? Aqui. Pega essa esferazinha, puxo pra frente e deixar aqui, ó, zoião. Então esse daqui é o Character Controller, já tem uma frente para ele, parece um Among Us. Então tá. E aí ele está rodando muito lentamente, se vocês estão vendo aqui. Eu acho que esse daqui não está usando radianos e sim graus, então vamos pôr 360. Ou talvez. Tá? Então ali, beleza. Estou rodando e estou me movimentando bem como o outro, né? Vamos deixar essa caixinha aqui, de novo, essa caixinha aqui com um tag box, add tag, e aí, pá, box, volta para a caixinha e pega ela com box. E aí vamos tentar tocar nessa caixinha para ver o que acontece. Uou, tô um pouco descontrolado aqui. Pá. E aí a gente pode ver aqui colidindo com a caixa, que é exatamente o que acontecia aqui, que é o que a gente tinha pedido aqui. Só que aí vem de novo, né, a limitação do controller. Se ele se ele tocou na caixa, beleza, ó, colidiu com a caixa. Se ele está se movimentando, vai acionar toda hora ali o colidindo com a caixa. Né? Então vocês podem ver aqui, a hora que eu estou solto, não está colidindo, não aparece nada. Agora, a hora que eu me movimento, sim. Se eu paro, de novo, para de gerar coisinhas aqui. Só ver pelo número. E aí que vem essa limitação que é relativa a tudo que a gente já falou antes sobre as colisões do Character Controller, sobre o Grounded, etc. Eles dependem do movimento. Se o movimento aconteceu, ele vai detectar a colisão. Se não, ele não vai detectar a colisão. Outra coisa, ele também não tem ali um exit ou alguma coisa nesse sentido, tá? O que deixa difícil de eu saber quando a colisão terminou, né? E em alguns casos fica também bastante difícil de eu controlar, né, algumas ações com essas colisões. Então, é para usar com bastante cuidado, com bastante ciência, né, das limitações e das coisas que ele tem. Se você precisa de movimentos simples, né, rápidos, uma coisa rápida e tal, não vai ter muita interação, beleza? Então o Character Controller é legal. Agora, se você precisa de coisas mais complexas, né, e principalmente se tratando de 3D, muitas vezes eu preciso de algumas verificações um pouco mais elaboradas, né, verificação de colisão, etc. Se você precisa disso, talvez o Character Controller não seja o ideal. Por mais que você tenha que fazer mais movimentos, né, tenha que fazer algum código a mais aqui usando um rigid body, tenha que controlar a física, etc. Aqui você vai ter mais trabalho para controlar essas situações, né? E mesmo esses movimentos, a questão da gravidade, a questão da gravidade e tal, tudo isso precisa ser contado na hora de escolher qual a maneira que você quer movimentar
o seu item ali, o seu inimigo, o seu personagem, etc. Certo? Então é isso, eu acho que sobre movimentação a gente já falou bastante, espero que tenha elucidado algumas coisas, trazido alguma coisa nova para vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo, cujo tema eu não sei qual é, mas é sobre 3D. É isso aí, abraços, até mais.